Glória a Jesus. A paz do Senhor Jesus, amada igreja. Oh, meu Deus, que o Senhor me capacite a transmitir tudo que transborda no meu espírito nessa noite, na minha alma, a minha alegria, a minha gratidão, a minha satisfação de estar aqui congregando com vocês esses dias. Eu quero dizer para vocês, amada igreja, que verdadeiramente esta igreja é uma igreja viva. Eu fui muito agraciada ao chegar aqui. Deus me amou através da sua vida. Deus me acolheu através da sua vida. E Deus tem me honrado através da sua vida. Quando o pastor Luiz chegou para mim e falou assim, pastora, me ligou na terça-feira de manhã. Eu falei assim, nossa, eu perdi a ligação dele, 2 ligações, não tinha visto. Eu falei assim, pastor, nossa, que surpresa é essa numa terça-feira de manhã? Assim, pensei assim, qual o sentido, né? Qual o sentido dessa ligação? Aí ele deu uma risadinha, né? E falou para mim, o Senhor tocou no meu coração para chamar você para ministrar a palavra. Eu pensei, eu gostaria de honrar a sua vida. Eu falei, honrar a minha vida? Eu que tenho que honrar a sua vida e da sua esposa, pastora Luciene. Que eu gostaria de fazer a introdução, porque a pastora Luciene, eu conheço eles há mais de 30 anos, é verdade. Eu conheci o pastor Luiz na igreja pregando, assim que eu me converti. E de lá para cá a gente caminha junto. E eu vi eles sendo consagrados. Eu vi quando o pastor da igreja a qual nós congregávamos juntos, chegou para ele e falou assim, Luiz de Almeida, pastor Luiz de Almeida, o Senhor manda você de pendurar as suas chuteiras. Falou desse jeito, eu lembro como se fosse hoje, na escola dominical, se não me engano. O Senhor mandou você de pendurar as suas chuteiras. Deus tem um chamado para você, mas não como jogador de futebol, mas como pastor. E eu vi de lá para cá todo esse tempo. E aí a vida caminha, né, por caminhos diferentes. Eu fui embora, estou há 21 anos na Inglaterra, há quase 22 anos, completo em dezembro. E quando eu cheguei na Inglaterra, na primeira semana que eu cheguei na Inglaterra, eu vi como que era tudo, e eu olhei para um lado e para o outro. Eu estava separada do meu marido naquela ocasião, saí daqui separada, a dor me fez atravessar o oceano, não era minha intenção, mas Deus já tinha uma promessa para mim, que me levaria para fora. E quando eu cheguei lá, com uma semana, eu olhei para tudo aquilo e falei assim, isso aqui é o que as pessoas ambicionam, invejam, isso não é para mim não. Eu quero meu marido de volta. Eu quero meu casamento de volta. Eu quero ir embora, chega. Eu já provei para mim mesmo que eu sou capaz de atravessar o oceano com a ajuda de Deus, com a misericórdia do Senhor, então já está bom, vou voltar. E uma amiga que eu conhecia lá, que me ajudou a chegar lá, falou para mim, não, você não vai embora. Quem te trouxe aqui foi o Senhor. Aí eu falei, como não vou embora? Vou sim, eu não quero isso aqui não, isso não é vida não. E eu fui bem em dezembro, porque dezembro é a época mais fria da Inglaterra, é um tempo bem cinzento, e eu estava com uma dor muito grande da separação, e eu falei, eu quero ir em dezembro, porque eu não vou suportar passar o Natal aqui. E fui. E eu quero dizer para você que dessa semana que eu achei que eu não conseguiria resistir, Deus me fez ficar naquela terra 12 anos. Só depois de 12 anos que eu pisei no Brasil novamente. A minha dor era tão grande, porque eu queria voltar, não sem o meu marido, porque o meu marido, Deus restaurou meu casamento depois de 10 meses que eu estava lá. Deus restaurou meu casamento, para a glória de Deus. Eu estava separada aqui há 1 ano e 3 meses, fui para lá, fiquei 10 meses lá. E depois Deus levou ele, levou o meu filho, e a gente casou na igreja tudinho, porque a gente tinha divorciado aqui. É uma longa história, eu não vou contar essa história hoje. Eu quero enfatizar o que Deus me trouxe esse tempo aqui. Mas eu queria primeiramente honrar
o pastor Luiz, que eu já honrei, falando que realmente ele é ungido do Senhor, e o ministério dele, da pastora, é maravilhoso. Eu estou assim, deslumbrada com esta igreja. Quando eu cheguei aqui no primeiro culto, quando começou aquele louvor, eu mergulhava como se eu tivesse assim, numa piscina olímpica gigantesca, e eu falava: Senhor, não me tira daqui, Senhor, eu estou transbordando nesse lugar. Gente, essa igreja é maravilhosa. Às vezes a gente acostuma com a bênção, mas esta igreja me fez transbordar novamente. Eu estava vivendo um momento difícil, onde depois de muitos anos, reencontrei com a pastora Luciene, desde o ano passado. Ela vem me acompanhando num momento muito difícil que eu estava atravessando. Eu estava enferma emocionalmente, sim. Estava passando por muitos momentos até de apatia. Parece que nada fazia mais sentido para mim. Parece que o meu tempo já tinha encerrado ali na Inglaterra. E Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor, com toda a sabedoria que Ele deu para a pastora Luciene, com todo o conhecimento bíblico e até mesmo como psicóloga, ela vem me acompanhando, vem me ajudando e vem me reerguendo, para a glória de Deus. E quando eu cheguei aqui, eu vinha para ficar aqui 17 dias, nem era 21, porque normalmente eu venho 3 semanas e no máximo um mês. E eu falei para o meu marido, né? Porque quem tinha que vir aqui era o meu marido, porque eu já tinha vindo aqui há 2 anos atrás. E eu falei: amor, eu já fui lá tem 2 anos, você tem 3 anos, então agora é sua hora de ir. Sua mãe está carente de você, quer sua atenção. E eu cheguei para ele e falei assim: amor, não vamos adiar mais essa passagem, vai. Eu te libero para você ir sozinho. Vai, amor, fica com a sua mãe, deixa ela te mimar. Sai com os seus irmãos, passeia, tira férias. Você está cansado. Você precisa de férias, porque ele trabalha 7 dias na semana, e realmente ele precisava. E eu olhava para ele e falava: amor, você precisa. Ele: não, vamos deixar para depois. E foi adiando. Chegou um momento, eu falei: amor, você precisa de ir, você precisa desconectar de tudo, daqui de casa, do seu trabalho, você precisa desconectar do... Vai, amor, vai, deixa o Senhor te mimar, deixa o Senhor cuidar de você. E aí ele se encorajou e comprou a passagem. Falou: tá bom, mas você não vai. Eu falei: amor, eu não posso ir agora, é tempo seu, concentre em você, investe em você. Não, agora não dá, porque eu estava com alguns compromissos lá na Inglaterra. Eu falei: não é o momento, eu estou recente, eu vim de lá recentemente, já curti minha mãe, meu pai, é sua vez. E aí ele falou: tá bom, comprou a passagem, incentivei ele comprou. Aí eu toda feliz, aí ele olhou assim, né, porque o homem parece que não liga muito para viagem. Ele olhou assim e falou assim: agora eu vou ter que ir mesmo, já comprou passagem, né? Falei: amor, se alegra, você vai para o Brasil, você vai curtir, né? E tá bom. Falei: então você não vai mesmo? Eu falei assim: não, porque também questão de gastos, né, gente? Quando a gente vem para cá é muito gasto. E aí eu falei para ele, aí ele comprou passagem e tal. Aí eu falei assim: não, mas eu estava assim, completamente liberado. Eu falei: você pode ir mesmo, vai, porque você precisa. Aí minha filha tinha viajado. E aí eu falei assim, nós fizemos as contas, e ele voltaria 1 semana antes da minha filha voltar. Depois eu vou entrar na parte da minha filha, porque ali no banco o Senhor tocou no meu coração que era para honrar a vida dela também. Aí, meus queridos irmãos, passou 1 semana, o meu marido chega para mim depois do culto e olha para mim com a cara estranha, porque meu marido, ele pouco fala, mas as pessoas que falam pouco, elas têm autoridade quando abrem a boca. E quando ele abre a boca para falar alguma coisa, eu fico atenta para ouvir. Ele chegou para mim depois do culto e falou assim: amor, eu queria te falar um negócio sobre o Brasil. Ele falou: o quê? Aí ele me olhou com a cara estranha. Eu falei: o quê? O que é que aconteceu? Tipo assim, não é possível que ele vai desistir. Eu falei assim: o quê, amor? Não, calma. Eu falei: não, o que foi? Que aconteceu alguma coisa? Ele falou assim: não, depois eu te falo. Eu falei: não, conta. Ele falou: tá bom. Amor, eu tô achando que é melhor você ir comigo. Aí eu: o quê? Aí ele falou: sim. Eu estou sentindo no meu coração que é para você ir comigo. Na hora, os dois arrepiaram, assim, ó, na hora. Eu falei: amor, você tem certeza para a gente fazer mais esse gasto? Ele falou: sim. Bom, eu sinto que você também deve ir lá, ter um momentinho com a sua mãe, que minha mãe não estava muito bem de saúde.
Falou assim, eu acho que você deve estar também. Eu falei, amor, aí eu sou facinha, né? Aí eu falei, glória a Deus, amor. Então Deus vai honrar a nossa ida, né? E fiquei toda felizinha. Aí eu falei assim, então vamos comprar a passagem. Já fomos lá em cima, já subimos para o quarto, já fomos comprar a passagem, compramos na mesma hora. Aí eu falei, glória a Deus, então nós vamos juntos, todos românticos, né? Os dois viajando juntos, a filha estava viajando, aí viemos para o Brasil. Aí quando chega, já na véspera de ir embora, o Senhor vai e fala comigo, que era tempo de eu cuidar da saúde da minha mãe, que não estava boa. E a minha mãe, ela resistia muito a médico, ela resistia muito a exames, sempre ela tinha essa resistência. E quando eu falei lá da Inglaterra, falei para ela, mãe, eu estou indo aí para te ajudar também. Até meu irmão falou assim, ela vai te ajudar a ir no médico. Não. Se ela vier aqui para médico, não, ela vai. Não. Se for para isso, não precisa vir. Eu falei, não, mãe, eu estou indo, porque meu pai vai fazer 80 anos, porque eu esqueci desse detalhe. Meu pai vai fazer 80 anos e eu gostaria de celebrar com ele, que é um momento muito especial, é Dia das Mães, a gente nunca teve Dia das Mães no Brasil. Então, eu estou indo porque eu quero mesmo, de livre e espontânea vontade. Eu falei, ótimo, né? Meu pai ficou super feliz e tal, e viemos. Mas antes de eu continuar, eu quero ler a palavra, para vocês saberem o ênfase desse testemunho que eu estou compartilhando. Efésios capítulo 6, honra na família. Vamos ler do 1 ao 4 e depois eu continuo. Glória a Jesus. Conforme vocês forem encontrando, vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Efésios capítulo 6, do 1 ao 4. Glória a Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Amém? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Podeis assentar. Senão o meu tempo não vai dar. Meu Deus, deixa eu correr aqui. Só quero fazer uma pequena introdução dessa palavra. Aqui fala, amados, sobre honrar. E esse é o primeiro princípio aqui dessa passagem que fala que nós devemos obedecer. Filhos, obedecei vossos pais. E mais na frente, no outro versículo, fala assim, honra o teu pai. Há uma diferença nesses princípios em obedecer e honrar. Porque a obediência, ela tem validade. Depois que você casa, né, deixará o homem, o seu pai, sua mãe, e unirá a sua mulher, e ali serão uma só carne. Então, há uma validade para essa obediência aos pais, no sentido de viver com eles, de estar com eles. Depois que você casa, muda, porque aí você vai estar com seu esposo, sendo submissa ao seu esposo e assim, obedecendo ele também. Sobre a honra, que aqui fala, na honra tem uma promessa, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, sejas de longa vida sobre a terra. Para que te vá bem, para que te vás bem. Como? Bem-sucedido, próspero, vida longa. Temos a promessa na honra. Obedecer, até que é fácil obedecer, porque é uma regra, né? Obediência. Se o seu pai ou sua mãe te pede alguma coisa, é fácil você obedecer no sentido assim, se é algo lógico. Agora, a honra é quando você quer fazer mais do que a obediência. É quando você quer reconhecer quem Ele é na sua vida. Primeiramente, honrar a Deus, que é colocar um valor maior nele, em qualquer coisa na terra e no céu. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Da mesma forma, quando honramos uma pessoa, nós falamos que ela é extremamente valiosa aos nossos olhos. Então, eu estava passando por esse momento muito difícil lá na Inglaterra. Agora eu estou entendendo, agora abriu os meus olhos, agora eu estou entendendo tudinho. E o Senhor falou assim, vem cá, eu vou te levar agora para o Brasil, e vou te renovar, e vou primeiro
te fazer entender um princípio de honra às suas raízes, ao seu pai e à sua mãe. Quando o Senhor fala para a gente honrar, e honrar pai e mãe, Ele não está querendo dizer assim, se o seu pai for bonzinho, se sua mãe for certinha, você deve honrar eles. Não, é independente das falhas deles, dos erros deles, porque o homem peca, o homem falha, e principalmente se não está na presença do Senhor, é difícil você, às vezes, falar, não, meu pai não merece, minha mãe não merece, eu não vou fazer isso. Eu estava até atendendo uma pessoa esses dias, e ela me falou que o ódio dela é tão grande do pai, porque o pai batia nela todos os dias. E ela disse assim, ele me desperta tanto ódio, que eu até queria dar uma surra nele, me deu vontade de mandar cortar a mão dele, chegou a esse nível, gente, mas é uma pessoa que não tem ainda o conhecimento de Cristo, verdadeiramente. E só Jesus nos dá essa capacidade de perdão. Só que independente de como é seu pai e sua mãe, se você honrar, você vai desfrutar da bênção. E eu quero honrar também o meu irmão, o caçula, que é pastor também. Eu acho lindo a maneira que ele faz, mesmo de longe, que ele não mora aqui, mora nos Estados Unidos, ele honra meu pai e minha mãe com todas as letras. É lindo. E toda vez que o meu pai constrangido chora de agradecimento, de gratidão, ele fala, pai, eu sou próspero, mas a minha prosperidade ela passa por vocês. E enquanto eu estiver vivo, eu quero honrar vocês. Achei lindo isso. E ele me inspirou a fazer isso, porque a distância, meus queridos, ela dá uma adormecida no sentimento. Eu sempre fui uma filha que amei muito minha mãe, mas assim, eu demonstrava mais porque mãe, né? Eu sou a única filha mulher. O meu pai, sempre fui também grata à vida dele, ele é aquele paizão que faz as coisas todas pelos filhos, mas não era tão presente como ele é agora. Eu estou nesses dias vivendo algo que eu nunca vivi na minha vida com meu pai. Sabe, o cuidado, o carinho, o zelo, em todos os aspectos. Quando eu falo, pai, eu te agradeço por você. Que isso? Você é minha filha, você não tem que pedir, você não tem que agradecer nada. Mas ele é assim, maravilhoso. Já está acabando meu tempo. Então, glória a Deus que o pastor Luiz pôs ali mais 5 minutos, né? Eu pensei que eu não ia chegar nem aos 25. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês que Deus me trouxe aqui para me viver de perto essa honra. Por mais que eu sempre fui apegada com a minha mãe, mas pelo fato de eu morar em outro país, eu fui acostumando, me desligando, também porque eu sou casada, tenho minhas responsabilidades, meus filhos, e acabou que eu não estava tão entregue quanto o meu irmão. E com o meu irmão eu pude ver. E aqui eu estou cuidando dela. E ela foi devagarzinho, eu fui conquistando ela. Ela começou a fazer os exames. Ela começou a dar os passos que ela falou que jamais iria dar. Devagarzinho eu fui conduzindo. E a gente ficou mais ou menos 1 mês e meio só fazendo exames. Exames que ela falou que jamais faria. E eu dou glórias e honras ao Senhor, porque Ele que me capacitou e me deu e tem me dado o privilégio de cuidar deles. Porque, gente, não é mérito meu, é privilégio do Senhor. Poder cuidar e ficar de perto com eles. E quando eu cuidava de alguns velhinhos lá na Inglaterra, até limpava a casa deles, eu olhava para aquelas velhinhas tão lindinhas, eu falava assim, poxa, minha mãe está lá sozinha, não tem ninguém para limpar a casa para ela, eu estou aqui cuidando de outras velhinhas, mas Senhor, do jeito que eu estou cuidando dessas vidas com muito amor, cuida da minha mãe através de quem está perto. Sempre eu falava isso. Mas, gente, o amor por ela, pelo meu pai, está renovado, transbordante. E cada dia que eu cuido deles, e interessante, porque eu estava precisando desse renovo, em estar aqui, só que eu não imaginava, mas como diz a pastora Luciene, a gente projeta nas pessoas aquilo que a gente está precisando. E eu projetei no meu esposo, eu falei, você está precisando desconectar, você está precisando disso. Aí meu marido foi embora. Quando ele foi embora, eu fiquei triste, claro.
porque ele não podia ficar mais. E eu falei assim, e agora? Eu falei para ele, é só mais uma semana. Depois de uma semana eu vou. E remarquei minha passagem para mais uma semana, 1 ou 2. Achando que ia resolver os problemas da minha mãe, de saúde, eu ia embora. Eu falei, amor, eu já estou indo embora. É só 2 semanas. E aí, quando eu vi que a situação ia se estendendo, eu falei, meu Deus, e agora? Quando que eu vou embora? E aí o Senhor falou assim, vai para a academia, cuida da sua vida, ajeita a sua vida aqui, por aqui mesmo, porque eu ainda tenho um tempo com você aqui. E eu achei interessante que a missionária que pregou domingo, ela falou assim, eu não lembro o nome dela, Nayara, eu achei lindo, porque eu estava ali no banco, assim, falei, meu Deus, quando será que eu vou embora? Aí ela falou assim, deserto é lugar de passagem, não é de permanência. Não que ficar aqui com a minha mãe e o meu pai é deserto. Eu estou desfrutando desse momento. Mas Deus está cuidando de mim também, como diz a pastora Luciene. Quando você chegou, você estava inchada, você estava assim. Eu falo isso para a glória de Deus. E o Senhor começou a falar para mim me cuidar. Eu fui me cuidando, fui emagrecendo, estava inchada. Eu falei para a pastora Luciene, eu estava obesa em todos os sentidos, não só externo, interno também. Eu estava um pouco apática, eu não estava interessada. Tanto é que quando o pastor Luiz me convidou, falei, meu Deus, o senhor tem certeza que sou eu mesmo? E ainda tentei dar um jeitinho de adiar. Falei, pastor, o senhor tem certeza? Não, tenho. Eu falei, é Deus mesmo, não tenho dúvida. Mas eu amo o Senhor. Eu amo a obra de Deus, eu sempre amei, eu sempre estive envolvida, só que a gente passa por momentos de Deus podar a gente, podar os galhos que não dão fruto, limpar os que dão fruto para que dão mais, tempo de águia também, de renovar as nossas forças como a águia. Então eu estava precisando de tudo isso, mas não sabia. Então o Senhor mostrou claramente, quem estava precisando desconectar de tudo, era você, não era seu marido. Era mais você. Queridos, e o princípio da honra, para que você seja bem-sucedido. Eu estou sentindo renovada, abençoada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor, porque eu estou cumprindo um princípio bíblico. Eu estou honrando os meus pais. Hoje não mais obedecendo como antes de solteira, mas claro, respeitando, eu estou debaixo do teto deles, eu respeito e dou crédito para que eles falam comigo. A gente só não deve realmente obedecer o pai quando ele está indo contra o princípio da palavra de Deus. Aí você não tem essa obrigação, se ele está te levando para um caminho de perversão. Mas porque existe o perdão que Deus deixou para nós perdoarmos as falhas dos nossos pais, e depois que eles estão na idade que estão os meus, é o momento de nós sermos bálsamo para a vida deles, é momento de nós trazermos leveza, até mesmo aconselhar. E interessante que eu estava num momento assim de tanta descrédito de mim mesmo, assim, pesada, e eu senti assim, o Senhor falando comigo, que esse momento que eu estava vivendo ali, que eu precisava desse renovo, Ele me deu quando realmente eu cumpri a palavra do Senhor, quando verdadeiramente eu abri o meu coração. Eu falei, é um tempo de Deus para mim aqui, eu abro o meu coração, eu me deixo ser levada pela vontade do Senhor. Então, assim, esta igreja tem sido uma bênção na minha vida. Eu falei para a pastora Luciene, se eu morasse aqui, com certeza essa é a minha igreja. E mesmo não morando, vindo aqui, essa é a minha igreja. Porque essa igreja tem me alimentado. Eu tenho sido muito abençoada. Com as ministrações, com o louvor, com tudo. E quando a pastora Luciene me convidou para orar com as pastoras, eu falei, eu estou na glória. É um pedaço, é a glória aqui na terra. Orar com as pastoras, eu falei, meu Deus, meu pai. Falei com as meninas lá que eu lidero, o Ministério de Mulheres, eu falei para elas, eu tive a oportunidade de orar com as pastoras da igreja, vocês precisam ver que maravilha, que mover de Deus, que coisa gloriosa. Então valorizem esse ministério, essa igreja, os seus pastores, os seus companheiros de ministério. Valorize, gente, porque essa igreja é vivinha, vivinha, vivinha. Há poder de Deus nesse lugar transbordante. Glória a Deus mesmo, glória a Deus. Agora eu quero
já está acabando o meu tempo, eu quero falar da minha filha, porque o Senhor me trouxe a lume. A minha filha tinha uma vontade muito grande de passear, de ir para outros países, com amiga. Ela pedia e eu sempre recuava. Ela pedia para mim, eu falava, não, vamos esperar mais um pouquinho, até que um dia ela me abençoou, comprou uma passagem para a cunhada dela, a cunhada não pôde ir, também é outra história, e eu fui no lugar dela, falou, mãe, eu te dou oportunidade. Nós viajamos, fomos para a Itália, passamos uns 4 dias juntos, foi um momento maravilhoso entre mãe e filha, só que o desejo dela era viajar com a amiga. E minha filha um dia chegou para mim e falou assim, mãe, eu quero sair para jantar com você, mas num restaurante bem chique, só nós duas. Eu falei, opa! Ela falou, você tem compromisso hoje? Eu falei, se eu tiver, eu dou um jeito, nós vamos. E ela começou a me agradar. Chegou o dia das mães, ela falou, mãe, eu quero tomar um café com você amanhã. Aí eu falei assim, a senhora está livre amanhã? Eu falei, sim, sempre eu dou um jeito. Quando ela fala, eu sempre dou um jeito. Ela falou assim, eu quero te levar porque é dia das mães. E foi e tomou um café comigo. No café, ela chegou e me deu um presente, uma joia. Aí ela falou, esse aqui é seu presente dia das mães. Eu falei assim, filha, que lindo! E eu iria viajar também, que uma amiga me presenteou no meu aniversário, uma viagem para a Grécia. E ela falou assim, e esse aqui é o terceiro presente, é o dinheiro para você comprar umas coisas lá na Grécia. E me deu um valor alto. Eu falei assim, filha, você tem certeza? Ela falou, sim, mãe. Eu falei, filha, o que é isso? Ela falou assim, mãe, um dia eu estava na reunião dos jovens e o professor que estava ministrando falou para mim sobre honrar pai e mãe. E naquele dia, no meu coração, houve uma mudança. E ele falava que quem honra o pai e mãe é bem-sucedido, é próspero, tem vida longa. E eu falei, eu vou honrar meu pai e minha mãe. E ela disse que a partir daquele momento ela decidiu honrar e começou a me honrar, e me agradar, e até ajudar em casa. Agradou o pai, era dia dos pais, ela dava cara presentão, porque ela já trabalha, né? Para quem não sabe. E o que Deus fez com ela? Ela desejava ir de férias com uma amiga, por uma semana, 2, que para mim era muito difícil, e sabe o que Deus fez com ela? Ela foi fazer um passeio com o dinheiro dela, com o trabalho dela. Ela fez um passeio pela Ásia. Ela foi para a Coreia do Norte, para o Japão, para a Tailândia e para a Indonésia, com uma amiga. E não me conta como que eu deixei, porque é só Deus que faz isso. 2 meses e meio a minha filha ficou de holiday, de férias. Porque ela honrou um princípio muito importante que tem promessa. Honrar pai e mãe. Dali em diante, ela era outra pessoa, porque também tem um testemunho dela também lá atrás para contar, que é muita coisa. Mas, amados, amadas, ela foi honrada. 3 meses. O sonho dela era fazer uma viagem de holiday. Pensa, quase 3 meses de holiday. Detalhe, ela trabalha também online, então ela fazia part-time para custear as despesas dela. Ela fazia part-time onde ela está, levou o laptop dela, trabalhou de lá, uma boa. E detalhe, eu tenho 5 meses que eu não vejo minha filha. E quando eu voltar, vai estar fazendo 6 meses. Agora me pergunta, como que você aguenta? Só Jesus faz essas coisas. Como diz a pastora Luciene, Ele está trabalhando comigo, com meu marido, com a minha filha, com meu pai, com a minha mãe. E Deus está fazendo uma linda obra na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero aproveitar esses minutinhos que eu tenho e orar por você. Orar pela igreja, em gratidão a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar, Senhor Deus, por essa rica oportunidade, por essas palavras proféticas, Senhor amado, que foram liberadas na minha vida, por tudo que o Senhor tem proporcionado e me alimentado nesta igreja. Tem sido glorioso esses dias aqui, e eu quero, Senhor, te pedir que toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus seja derramado sobre esta igreja, que essa igreja
igreja continue vivinha como tem sido, que Jesus resplandeça nesse lugar, que vidas sejam transformadas, que vidas sejam curadas, sejam libertas, que esse lugar seja pequeno pelo que o Senhor tem para fazer, em nome de Jesus, que essa tenda se estenda, Senhor, pelos 4 cantos da terra, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado nesse lugar, na vida do pastor Luiz, na vida da pastora Luciene, na vida dos pastores, de todos os ministérios. Eu declaro, querer canta la masturianda la maia, querer oxaia ramacanta, eneias toureia, riando cantaramanaia, show de canta, eneias turraia, que esta igreja continue estendendo, expandindo esta honra ao Senhor primeiramente, e a tudo aquilo que tu tens a fazer neste lugar, através dessas vidas preciosas. Aramanachaya, Enequehou Ramanacheia, onde contou, Reiandochaia, Ramanachou, Indei ondeias turraia, Aramanachaya, Anoqueia, Reiandou. Aqueles que estão precisando de renovo, receba renovo, receba cura, receba libertação, receba provisão, receba abertura de portas. Aracataramanachaya, Eneia Sorreia, Ramanachou, Ideiondaia Ramacanto. Oh, glória! Glória! Charamacanta, glória, Tequeia, Ramanaia, glória, 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 oh, Ramanachaya, aleluia, Senhor, glórias ao teu nome.